Olá, pessoal! Seguindo aqui com as nossas aulas, nesse vídeo a gente vai falar sobre xenobióticos, suas características e comportamento no ambiente. Para muitos de vocês, talvez esse termo seja novo, mas xenobióticos são aquelas moléculas, de certa forma estranha aos seres vivos e que são tóxicas, né? Então, como a gente está falando sobre áreas contaminadas, xenobióticos seriam os contaminantes. Então, considerando a origem da palavra xenobiótico, a gente tem xeno, estranho, e bio, vida. Então, eu posso definir xenobióticos como aqueles compostos químicos estranhos aos organismos e que podem ter origem natural ou antrópica. Por exemplo, um pesticida. Geralmente, essas moléculas são sintetizadas em laboratório, são produzidas em laboratório, não são de origem natural. E quando elas passam a ser utilizadas na agricultura, os organismos vivos terão esse primeiro contato a essa molécula, né, que é estranha a eles. Esses organismos não evoluíram na presença dessa molécula. Porém, xenobióticos também pode ter origem natural. Por exemplo, os derivados de petróleo. Quando o homem passou a explorar o petróleo e fazer o seu refino, a gente tem aí diferentes derivados que, por mais que tenham uma origem natural, também são moléculas estranhas aos seres vivos, né? E o importante é a gente também considerar a toxicidade dessas moléculas, desses xenobióticos, para os seres vivos. E quando a gente fala de xenobióticos, de contaminantes, nós temos dois termos que vão caracterizá-los, que é o termo persistente e o outro recalcitrante. O que é uma molécula persistente? Como o próprio nome diz, ela vai persistir no ambiente, tá? Ela não vai ser prontamente degradada. Então, quando se produz um pesticida, esse pesticida ele tem que persistir por um certo tempo no ambiente, né? Porque senão, se ele for prontamente biodegradável, quando a gente adiciona, aplica esse pesticida lá na lavoura, ele já vai se degradar. E aí ele não consegue fazer o controle da praga, tá? Porém, ser persistente não quer dizer que a molécula tem que perdurar por longos tempos no ambiente. Não é isso, tá? Ele vai persistir no ambiente, mas depois de um certo tempo é degradado. E normalmente essa persistência é medida por meio do tempo de meia-vida, que é aquele tempo necessário para que ocorra a dissipação, a degradação de 50% dessas moléculas, tá? Então, normalmente, um pesticida, ele tem ali um tempo de meia-vida que vai de algumas semanas a poucos meses. Agora, uma molécula recalcitrante já é uma molécula que tem um tempo de meia-vida muito alto, que chega a anos, né? Então, são moléculas de difícil degradação. A gente tem, por exemplo, o inseticida DDT, que ele tem um tempo de meia-vida que pode chegar aí, a 10 anos. Tá? Então, são moléculas que vão perdurar no ambiente por longos períodos, né? E como elas são tóxicas, geralmente esses locais vão representar riscos aos seres vivos. Bom, então por que essas moléculas, esses xenobióticos, eles são persistentes ou recalcitrantes? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar vários aspectos. Primeiramente, as características químicas dessas moléculas. Depois, a gente precisa analisar as condições ambientais nas quais essas moléculas estão presentes e também precisamos analisar a comunidade microbiana, já que esses organismos são os principais agentes degradadores.
Analisando então as características químicas desses xenobióticos, geralmente eles possuem estrutura química não convencional. O que isso significa? São moléculas complexas. Por exemplo, aqui eu tenho a molécula benzopireno. Ela é constituída de 5 anéis aromáticos condensados. Então, a presença desses anéis aromáticos condensados nos xenobióticos traz aí uma persistência ou recalcitrância da molécula. Moléculas também com altíssimo peso molecular. Quando a gente analisa uma molécula grande, ela tem diversos elementos químicos e isso vai representar um alto peso molecular. Isso torna difícil a sua degradação pelos micro-organismos. Então, quanto maior a molécula, né, quanto maior a sua complexidade, mais difícil delas serem degradadas e, portanto, elas serão persistentes ou recalcitrantes. As ramificações também é um fator que leva à persistência e recalcitrância. Aqui eu tenho dois exemplos de moléculas, o octano, que é uma molécula alifática linear, e o tetrametioctano, né, no qual eu tenho 4 grupos metilas. Né? Então eu tenho uma molécula ramificada. A tendência é que esta molécula ramificada aumente a sua persistência ou até mesmo a sua recalcitrância. Outro fator seria a presença de halogênios na molécula. Quem são os halogênios? São aqueles elementos da família 7A da tabela periódica. Então, por exemplo, se eu pego a molécula pentaclorofenol, tá? Então eu tenho um fenol e nesse fenol eu tenho 5 átomos de cloro. Então, geralmente, isso aumenta persistência e recalcitrância. Da mesma maneira que bromo. Né? Bromo também é um elemento que está lá na família 7A da tabela periódica. Então, resumindo, geralmente a estrutura não convencional da molécula, né? Anéis aromáticos condensados, moléculas complexas com alto peso molecular, moléculas ramificadas, moléculas que possuem o elementos químicos da família 7A. Tudo isso aumenta a sua persistência ou recalcitrância. Outro fator que leva à persistência e recalcitrância dos xenobióticos é a inacessibilidade da molécula ao ataque microbiano. O que isso significa? O microorganismo não consegue ter acesso ao xenobiótico para poder degradá-lo. E essa inacessibilidade do xenobiótico ao ataque microbiano se dá devido a dois fatores, a dois fenômenos: a insolubilidade da molécula e a adsorção. O que significa? Por que a insolubilidade aumenta a persistência e a recalcitrância? Vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Aqui eu tenho açúcar. Se eu pegar esse açúcar e adicionar em água, o açúcar ele é solúvel em água, ele tem alta solubilidade. Então nós temos uma solução, o açúcar vai estar homogeneamente distribuído nessa água, os micro-organismos terão fácil acesso a esse açúcar. Tá? A superfície de contato entre o micro-organismo e o açúcar vai ser maior. Agora, se eu tenho um óleo aqui, um óleo de oliva, e adicionar esse óleo na água, o óleo ele tem baixa solubilidade na água. Então a gente vai ter duas fases, tá? Então vejam que o micro-organismo ele só vai conseguir ter acesso ao óleo por meio dessa interface água-óleo. Então a superfície de contato ali entre o micro-organismo e as moléculas de óleo é menor se comparado a um composto que é solúvel e está homogeneamente distribuído por toda a porção da água. Então, a insolubilidade, geralmente os xenobióticos são insolúveis, têm baixa solubilidade em água. Então, isso aumenta a persistência ou recalcitrância dessas moléculas. O outro fenômeno seria a adsorção. Tá?
Para que o micro-organismo possa degradar o xenobiótico, ele precisa ter acesso a esse xenobiótico. Muitas das vezes, esse xenobiótico ele é transportado para o citoplasma para poder ser degradado. Tá? O processo de adsorção é quando a gente tem uma partícula, no caso seria o xenobiótico, presa ou fixa em um sólido. Vamos dar o exemplo do solo. O solo é formado por diversas partículas. Então, essa partícula está sendo representada aqui nessa figura por essa estrutura cinza. Tá? E o xenobiótico está sendo representado pelas esferas, pelas pequenas esferas azuis. Quando esse xenobiótico fica aderido na superfície da partícula e do solo, nós dizemos que ele está adsorvido no solo. Tá? Adsorvido nas partículas do solo. Consequentemente, o micro-organismo não consegue acessá-lo, já que ele está preso ali nessas partículas. Eles estão fixos, né? Os xenobióticos vão ficar fixos aí, aderidos na superfície dessas partículas. E aí eu tenho, então, a inacessibilidade do xenobiótico ao ataque microbiano. O micro-organismo não consegue acessá-lo, portanto, não consegue degradá-lo. A recalcitrância também pode ser devido à toxicidade excessiva do xenobiótico. Ora, se eu quero remediar uma área que tenha algum contaminante, algum xenobiótico, é porque ele tem uma certa toxicidade. E essa toxicidade, ela é frente a todos os organismos, incluindo os micro-organismos, que são os agentes degradadores dessas moléculas. Tá? O micro-organismo até pode ter a capacidade de degradar esse xenobiótico, mas às vezes esse xenobiótico está em uma concentração alta que representa uma alta toxicidade. E aí os micro-organismos morrem antes mesmo de conseguir degradá-lo. Tá? Então, essa toxicidade ela está diretamente relacionada à concentração do contaminante, do xenobiótico. Ok? Se eu tenho um ambiente com altas concentrações do contaminante, tá? Isso pode ser letal para a comunidade microbiana que vai degradá-lo. Portanto, levando aí a persistência e recalcitrância. Um outro fator seria a não indução de enzimas degradadoras. Quando eu digo que o micro-organismo tem a capacidade de degradar um certo contaminante, tá? Na verdade eu estou querendo dizer que este micro-organismo ele tem o complexo enzimático ali, vai produzir uma enzima ou algumas enzimas que vão promover a degradação do contaminante, ok? Estas enzimas, esses complexos enzimáticos, evoluíram aí junto com os micro-organismos ao longo da história evolutiva desses seres vivos, né? Esses complexos enzimáticos foram aparecendo. Acontece que muitos xenobióticos são moléculas sintéticas, tá? E quando os micro-organismos têm aquele primeiro contato com essas moléculas, pode ser que o micro-organismo não tenha o complexo enzimático ou a enzima para degradá-lo. Então, não há a indução de enzimas degradadoras. O micro-organismo não possui a rota metabólica para gerar a enzima que vai degradar, então, esse contaminante. E, por fim, a recalcitrância, a persistência, pode ser também devido à falta de fatores de crescimento da microbiota. Novamente, micro-organismos são os principais agentes degradadores dos ecossistemas. Né? Então, podem degradar os contaminantes. Tá? Por que esses micro-organismos degradam os contaminantes? A maioria das vezes é porque esses contaminantes representam uma fonte de carbono, uma fonte de energia para os micro-organismos. Né? Seria, entre aspas, aí, o alimento dos micro-organismos. Porém, para suprir as suas necessidades metabólicas, os micro-organismos não precisam somente de uma fonte de energia.
ele vai precisar também de outros elementos. Né? Vai precisar de uma fonte de nitrogênio, uma fonte de fósforo, uma fonte de enxofre. Tá? E muitas das vezes, esses elementos são fatores limitantes ao crescimento microbiano. Se é um fator limitante ao crescimento microbiano, isso também vai limitar a degradação do contaminante. Então, lá na frente, quando a gente for falar sobre biorremediação, existe uma estratégia em que a gente enriquece o ambiente contaminado com nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, para que esses elementos deixem de ser um fator limitante, e aí a microbiota consegue, então, ter o seu metabolismo acelerado, e desta forma a gente pode conseguir degradar o contaminante de forma mais rápida, de forma acelerada. O sucesso de um programa de biorremediação, ele está relacionado com a compreensão do comportamento dos contaminantes no ambiente. A definição de biorremediação é simples. São aquelas estratégias que a gente aplica numa área contaminada com o intuito de beneficiar o desenvolvimento da microbiota e, assim, permitir com que essa microbiota possa fazer a degradação dos contaminantes. Porém, muitas das vezes, ao executar um programa de biorremediação, a gente não tem sucesso. E isso geralmente é porque não conhecemos o comportamento dos contaminantes no ambiente. E quando eu digo comportamento dos contaminantes, eu estou me referindo se ele vai ser degradado ou se ele vai persistir ou ser recalcitrante ali naquele local. Por exemplo, se eu tenho uma molécula recalcitrante, tá, dificilmente eu vou ter sucesso em degradá-la por meio de um processo biológico, por meio de micro-organismo. Porque se ela é recalcitrante, muitas das vezes ela não é biodegradável. Aí eu preciso utilizar outras técnicas, alguma técnica química, por exemplo. E para a gente conhecer o comportamento dos contaminantes, né, se ele vai ser degradado ou se ele vai persistir no ambiente, a gente tem que focar nesses três aspectos. Nas características do contaminante, que é o que a gente discutiu até então. Nos slides passados, nós falamos aí por que o contaminante ele tende a ser persistente ou recalcitrante no ambiente, né, devido às suas características químicas, né, estrutura molecular, presença de halogênio, ramificações e etc. Então a gente tem que entender as características desse contaminante. Nós também temos que entender as características da microbiota, uma vez que são os micro-organismos que são os agentes responsáveis pela degradação. E precisamos entender também as características ambientais, né? Fatores como temperatura, umidade, pH, e etc. Pois estes fatores vão interferir diretamente no metabolismo microbiano e também nas características do contaminante. Então, antes de eu iniciar um programa de biorremediação, eu tenho que obter o máximo de informações possíveis relacionadas às características do contaminante, às características ambientais e também às características da microbiota. Bom, em relação às características da microbiota, eu preciso compreender um pouco da sua estrutura. Como que essa microbiota está estruturada? Né? Eu preciso ter uma ideia da densidade dessa microbiota. Quanto de micro-organismos eu tenho ali? Por unidade de massa, por exemplo, de solo, ou por volume de água, enfim. Esses micro-organismos estão na ordem de 10 elevado a quinta, 10 elevado a sexta por grama de solo, etc. Eu preciso... Essa é uma informação importante. Assim como de todos esses micro-organismos presentes ali no local contaminado, qual a razão, qual a porcentagem desses micro-organismos tem a capacidade de degradar o contaminante? Porque não é porque eu tenho muitos micro-organismos
que eu vou ter aqueles com a capacidade de degradação. Tá? Pode ser que eu não tenha. E se eu não tiver micro-organismos que tenha a capacidade de degradar o contaminante, talvez eu tenha que pensar na possibilidade de adicionar micro-organismo que tenha essa capacidade. Tá? Então eu tenho que analisar a quantidade de micro-organismo e se nessa quantidade eu tenho aqueles que possuem a capacidade de degradação. Um outro aspecto que também deve ser analisado, a biodiversidade dessa comunidade microbiana, a diversidade biológica. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar o diesel. O diesel que pode contaminar aí solo, águas subterrâneas, enfim. O diesel ele é constituído de várias moléculas. Moléculas alifáticas, cíclicas, aromáticas, enfim. Então eu tenho ali uma miscelânea de moléculas representadas principalmente por hidrocarbonetos. Será que eu vou encontrar um micro-organismo que tenha a capacidade de degradar todas essas frações? Provavelmente não. Tá? Então, quanto maior a diversidade microbiana de um local, geralmente, né, é possível encontrar ali representantes que vão degradar as diversas frações do meu contaminante. Enquanto um degrada ali, de preferência, os compostos alifáticos, o outro pode degradar os compostos aromáticos. E assim eu tenho uma degradação mais eficiente do contaminante. Um outro exemplo da importância da biodiversidade microbiana está relacionado com a degradação completa de um contaminante com a participação de várias espécies microbianas. Por exemplo, vamos pegar que eu tenho um contaminante orgânico ali, ele é complexo. Aí uma espécie microbiana faz uma pequena degradação, uma transformação na molécula. Então ela degradou essa molécula e gerou alguns produtos que talvez possa ter até toxicidade ainda, né? Acontece que uma outra espécie pode usar esses produtos dessa degradação como fonte de energia. Então essa espécie vai degradar esses produtos que podem gerar também alguns outros produtos, alguns outros compostos que vão ser utilizados por outra espécie. Então veja, o ideal na biorremediação é que a gente tenha a mineralização da molécula contaminante, ou seja, a gente tem ali o composto contaminante, o composto orgânico, ele vai ser mineralizado, transformado em CO2, em água e outros compostos inorgânicos, né? E muitas das vezes essa mineralização ela vai ocorrer por etapas e cada uma dessas etapas é mediada por um micro-organismo, né? Por uma espécie microbiana. Então, por isso que geralmente maiores comunidades microbianas com mais diversidade, ela tem um poder maior aí de degradação. E eu tenho também que entender qual é a rota de degradação desses contaminantes que os micro-organismos utilizam. Tá? Nós temos duas rotas de degradação, o catabolismo e o cometabolismo. O que são isso? Nós falamos lá atrás que o micro-organismo ele degrada o contaminante porque ele vai utilizá-lo como fonte de energia. Então, está degradando esse contaminante, pois ele, entre aspas, é o seu alimento. Tá? Quando o micro-organismo faz isso, nós temos uma degradação catabólica. Tá? Então, reações químicas relacionadas ao catabolismo são aquelas reações em que a molécula é quebrada para que o organismo possa obter energia. Agora, o cometabolismo é uma rota de degradação em que o micro-organismo vai degradar a molécula contaminante, porém não vai utilizá-la como fonte de energia. Tá? Seria como se fosse uma degradação aí acidental, né? Enfim.
Me dê exemplos, Eduardo. Vamos lá pegar o Dealococoides. É uma bactéria, tá? Que ela tem a capacidade de transformar o TCE, que é o tricloroetileno. Tricloroetileno é um solvente tóxico, tá? Que tem a capacidade de contaminar o ambiente, principalmente ambiente subsuperficial. É uma molécula constituída aqui de 2 carbonos ligados por uma dupla, e aí a gente encontra 3 átomos de cloro que estão ligados aí a esses carbonos. Então, o que acontece? Como que o micro-organismo vai degradar essa molécula, o TCE? Essa bactéria, ela vai utilizar como fonte de energia, por exemplo, os ácidos graxos, ou até mesmo o gás hidrogênio. Então, gás hidrogênio e ácidos graxos são os doadores de elétrons para essa bactéria. São os compostos que vão fornecer energia para essa bactéria, tá? E ao fazer a oxidação desses compostos, tá? Posteriormente, alguém vai ser reduzido. E aí o TCE vai ser a molécula que vai receber esses elétrons. Tá? Então, a partir da oxidação desses compostos, do gás hidrogênio e ácidos graxos, que são os compostos, que são as fontes de energia para essa bactéria, nós temos então a retirada de elétrons dessas moléculas, que posteriormente vão ser doadas para o TCE. E quando o TCE recebe esses elétrons, a gente tem a remoção de um átomo de cloro. Então, o TCE aqui recebeu os elétrons desses 2 compostos aqui, perdeu um cloro, depois perde outro cloro, até que a molécula ela perde todos os cloros, e aí a gente tem o eteno, que já não é uma molécula tóxica, tá? Igual o TCE. Então, o que a gente teve aqui, pessoal, o TCE não foi utilizado como fonte de energia, tá? Ele foi utilizado como um aceptor de elétrons. Quando nós respiramos, quando a gente faz a queima da glicose, o aceptor final de elétrons que vai receber os elétrons da oxidação da glicose é o oxigênio. No caso dessa molécula aqui, a gente tem o TCE atuando como aceptor final de elétrons, ok? Nós temos um outro exemplo do metilocinos, em que a gente tem o seguinte. Esse é um organismo, um micro-organismo, que vai consumir metano, tá? Ele consome metano como fonte de energia. Então, faz a degradação do metano, tá? Para obter energia. Isso por meio de um complexo enzimático, tá? Acontece que esse complexo enzimático, ele pode também acabar degradando o TCE de forma acidental. Tá? Então, aqui o TCE ele foi transformado em uma outra molécula. Tá? E essa molécula é menos tóxica. Então, foi um processo, o micro-organismo ele produz essas enzimas para degradar o metano, para gerar energia para o seu metabolismo, e por algum motivo essas enzimas acabam degradando o TCE também. Tá? Levando, então, a transformação para uma molécula que não é tão tóxica igual a molécula original. No slide anterior, nós demos exemplos do cometabolismo, né? Agora, aqui vamos dar um exemplo do catabolismo, por meio da degradação do 2,4-D, é um herbicida, pela bactéria Alcaligene eutrophius. Essa é a molécula do 2,4-D. E essa bactéria tem a capacidade de produzir enzimas que vão promover a degradação desse herbicida. Então, em cada letra aqui, A, B, C, D, etc., nós temos enzimas monooxigenases e dioxigenases. Tá? Então, percebam que a degradação
do 2,4-D, ela vai ocorrer por etapas, né? Então, a gente tem aqui uma transformação da molécula, em que essa parte vai ser removida, mediada aqui pela enzima A, no caso de uma deoxigenase. Posteriormente, a gente vai ter a atuação das outras enzimas. O anel aromático aqui, então, ele é aberto, tá? E se a gente observar, nós temos, então, diversas alterações na molécula até que ácido succínico é gerado. O ácido succínico, ele vai participar aqui na formação da coenzima A. A coenzima A tem um papel importante no metabolismo energético das células. Ela recebe ali, quando o piruvato ele é descarboxilado, nós temos então a formação do acetil, que se liga à coenzima A, e aí a gente tem a molécula acetilcoenzima A, que vai acabar entrando ali no ciclo de Krebs para sequência do ciclo e obtenção de energia. Tá? Então, esse é um exemplo da degradação de um herbicida por uma bactéria, no qual esse herbicida serve como fonte de energia. Se serve como fonte de energia, portanto, faz parte do metabolismo, da degradação catabólica. Aqui só, então, frisando novamente, né, o catabolismo, o micro-organismo utiliza o composto como fonte de carbono e energia, já no cometabolismo, é um processo de degradação de compostos xenobióticos, sendo definido como a transformação de um substrato, sem, contudo, usá-lo como fonte de carbono e energia. E por fim, pessoal, vamos falar sobre os fatores ambientais que influenciam a persistência ou degradação dos xenobióticos no ambiente. Já falamos sobre as características do xenobiótico, como que elas vão influenciar no seu comportamento. Falamos das características da comunidade microbiana, no comportamento do xenobiótico, e aqui vamos abordar os fatores ambientais. Primeiro fator que a gente deve considerar é a adsorção. Nós vimos que quando o contaminante, o xenobiótico, está adsorvido em alguma matriz, seja uma partícula do solo, ou seja até mesmo matéria orgânica, ele não estará disponível ao ataque microbiano. Portanto, a tendência é ele permanecer naquele ambiente e não ser degradado. O processo inverso da adsorção é a dessorção. Tá? Então, a dessorção seria o contaminante deixa de estar fixo ali, preso na superfície de uma partícula, e ele vai estar acessível ao ataque microbiano. E não é somente o xenobiótico que pode estar adsorvido ou dessorvido. Nós temos que considerar também aqueles nutrientes necessários ao metabolismo microbiano que poderiam estar adsorvidos e dessa maneira afetaria a atividade microbiana. Por exemplo, o micro-organismo ele precisa de fontes de nitrogênio, de fósforo e outros elementos. Se boa parte do fósforo tiver adsorvido, não disponível aos micro-organismos, então a gente vai ter ali um fator limitante, que é esse elemento. Aí o micro-organismo, a comunidade microbiana, ela não trabalha de forma otimizada pela falta desse elemento, que no caso seria o fósforo. A presença de matéria orgânica. Aqui a matéria orgânica ela pode atuar tanto de maneira benéfica para a degradação do contaminante, como também ela pode atuar retardando a degradação do contaminante. Vamos ver esses dois pontos. Bom, matéria orgânica, ela representa nutrientes, o alimento dos micro-organismos. Então, isso pode dar um suporte para o desenvolvimento daquela comunidade microbiana. Tá? Os micro-organismos podem utilizar essa matéria orgânica, eles crescem, e crescimento em microbiologia, a gente se refere a número, né? Então, aumenta o número de micro-organismos ali
comunidade microbiana com base no consumo dessa matéria orgânica, e com o aumento desses micro-organismos pode ser que eu tenha também o aumento dos degradadores, no número dos degradadores do contaminante, e isso pode favorecer a degradação. Porém, o que pode ocorrer é que a matéria orgânica ela pode absorver o contaminante. Então, o contaminante pode ficar absorvido nessa matéria orgânica e, de certa forma, não está acessível ao ataque microbiano. Uma coisa que eu não falei quando abordei aí a questão da absorção é que quando esses nutrientes contaminantes estão absorvidos nas partículas, eu posso usar algum composto que vai promover a desorção. Compostos estes que são chamados de surfactantes. Então, às vezes, é necessário adicionar um surfactante ali no ambiente contaminado para biodisponibilizar o contaminante para que os micro-organismos possam degradá-lo. Voltando aqui na matéria orgânica, então ela pode absorver o contaminante, dessa forma esse contaminante não vai ser degradado, e também a gente pode ter uma repressão metabólica devido à presença de substratos prontamente biodegradáveis. Ora, a matéria orgânica é facilmente biodegradável. Então, muitas das vezes, o micro-organismo vai optar ali por degradar essa matéria orgânica facilmente biodegradável do que degradar ali um contaminante que é mais difícil de ser degradado. O micro-organismo ele acaba norteando aí o seu metabolismo para a degradação da matéria orgânica e não do contaminante. Outros fatores seriam umidade e aeração. Se eu tenho uma água contaminada, então a gente não precisa falar de umidade, né? Porque eu já tenho água ali suficiente. Porém, eu tenho que falar sobre a aeração. Às vezes, o processo de degradação do contaminante é por meio de processos aeróbicos. Então, eu não posso deixar com que aquele ambiente esteja ausente desse gás, em que há a ausência desse gás. Tá? Então, muitas das vezes eu faço uma aeração ativa ali para manter a concentração mínima de oxigênio no ambiente. Agora, se eu tenho solo, tá? Eu também tenho que me preocupar com a aeração, porque dependendo do tipo do solo, se eu tenho um solo argiloso, né? Então os poros são menores, então eu posso ter uma maior compactação e dessa forma eu posso ter baixa concentração de oxigênio. Tá? Então eu posso fazer um revolvimento desse solo, adicionar materiais de baixa densidade para favorecer a porosidade e, consequentemente, a oxigenação. E eu também tenho que me atentar à quantidade de água nesse solo. A degradação do contaminante se dá em ambiente aquoso. Os micro-organismos precisam de água. E o que acontece é que se eu tenho um solo muito seco, vamos dizer assim, com baixo teor de umidade, isso pode afetar o metabolismo microbiano. Da mesma maneira, se eu tiver um solo com alto teor de umidade, muito próximo ali da saturação, o que vai acontecer? Os poros do solo vão estar preenchidos por água e não por ar. Né? Então, a quantidade de oxigênio diminui. Então, eu posso criar condições, por exemplo, anaeróbicas em um solo encharcado, né, com água, vamos dizer assim, e que vai prejudicar a degradação do contaminante. Potencial redox, esse é um parâmetro que determina a relação entre compostos oxidados e reduzidos aí no ambiente, né? Especificamente pode ser solo ou água, mas no solo, aquele solo que está bem aerado, em que eu tenho ali um potencial redox positivo, a gente vai favorecer as reações de oxidação. Né? Já em solos inundados, onde eu posso encontrar ali potencial redox negativo, eu já vou ter um metabolismo redutivo. Tá? Então, por exemplo, eu dei um exemplo lá
do tricloroetileno quando ele é degradado por meio de enzimas redutivas, né, que vai doar elétrons para ele, removendo o cloro. Então, esse processo ele é favorecido em solos que vão ter ali o metabolismo redutivo sendo beneficiado, tá? Então, seriam solos redutores, né? Um ambiente redutor. E, diferentemente, um solo em que você tem condições oxidantes, normalmente a degradação ali do contaminante vai ocorrer por vias aeróbicas. pH vai afetar diretamente o crescimento e atividade microbiana. Então, a comunidade microbiana geralmente tem um pH ótimo ali, né? Os micro-organismos crescem melhor em determinadas faixas de pH, e se tiver extremos relacionados a valores de pH, eu posso ter então uma redução no crescimento e da atividade microbiana, reduzindo então a degradação do contaminante. O pH também vai influenciar a disponibilidade e a adsorção do contaminante, né? Aqui é um D, tá, pessoal? Não é absorção, é adsorção. Adsorção. Então, o pH ele favorece também ali a adsorção ou não de determinados compostos, incluindo ali nutrientes e o próprio contaminante. E por fim, a temperatura. Essa temperatura também vai influenciar diretamente o metabolismo microbiano. Então, geralmente, a temperaturas mais altas, a gente tem o metabolismo microbiano, a velocidade desse metabolismo microbiano aumenta e, consequentemente, eu posso acelerar a degradação do contaminante. Além disso, a temperatura vai influenciar algumas características do xenobiótico. Por exemplo, altas temperaturas tendem a aumentar a solubilidade do xenobiótico, né? Diminuir a sua viscosidade, né? Então, tudo isso favorece o ataque microbiano a esse antibiótico. Ou até mesmo altas temperaturas pode levar a uma volatilização desses xenobióticos, ok? Então, essa aula seria isso, pessoal. Até a próxima.